Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java básico. Essa é a aula de número 15 e hoje nós vamos continuar a aula de controle de decisão, mas dessa vez nós vamos aprender sobre os comandos switch case. A agenda para a aula de hoje então é aprender sobre o switch case, que seria uma alternativa a vários if-else alinhados. Os requisitos para essa aula então é ter o Java JDK instalado e utilizar alguma IDE de sua preferência. Bom, o comando switch case ele pode ser utilizado como uma alternativa a vários if-else alinhados. A gente vai ver um exemplo aqui nessa aula que quando às vezes a gente tem vários if-elses alinhados, o código não fica muito bonito e o switch case ele seria uma alternativa mais elegante a esse código. Vamos então ver alguns exemplos. Aqui eu vou criar mais um programinha para aula 15, tá? Eu vou trocar aqui o pacote para aula 15 e eu vou chamar aqui essa classe de switch case. Suponha que a gente quer fazer algum programinha em que o usuário vai entrar com o dia da semana, né? Que seria um número de entre 1 a 7. E dependendo do número que ele entrar, por exemplo, se for 1, a gente imprime domingo, se for 2, segunda, 3, terça e assim por diante. Tá? Então, vamos fazer aqui esse programinha. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ler qual vai ser o número do dia da semana que o usuário vai entrar. Então, para isso, a gente vai utilizar o scanner para ler os dados do teclado. E aqui o system.in. Aqui nós vamos ler o dia da semana, que vai ser um inteiro, né? A gente quer, de preferência, um número de 1 a 7. Next int. Então, vamos construir o programinha utilizando o if-else. Se o dia da semana for igual a 1, então a gente imprime domingo. Caso, né, o dia da semana seja 2, a gente quer imprimir segunda-feira. Então, aqui, olha, else, if, aí aqui a gente pode copiar para facilitar. O dia da semana foi igual a 2, então, é uma segunda-feira. De novo, se não, se o dia da semana igual a 3, então é uma terça-feira. E a gente vai fazer isso até chegar no sábado. Então, aqui, terça, 4, quarta, 5, quinta, 6, sexta e 7, sábado. Mas se o usuário quer meio que sacanear a gente e ele entrar com 8, 9, 10, não é um dia da semana válido. Então, caso não seja um número de 1 a 7, a gente pode colocar um else aqui e dizer que não é um dia da semana válido ou alguma mensagem similar. Não é um dia da semana válido. E a gente pode executar esse programinha aqui, então, para a gente fazer o teste. Então, eu vou executar. A gente não colocou nenhuma mensagem, né? Deixa eu colocar aqui uma mensagem antes para ficar mais bonitinho. System.out.println. Entre com um dia da semana, que aqui seria um número de 1 a 7. Agora sim, a gente executa para ficar bonitinho. Então, 1, domingo, 5, quinta-feira. Aí eu vou entrar com o número 9. Não é um dia da semana válido, teria que ser um número entre 1 a 7. Agora, note uma coisa, olha esse código aqui.
É bastante coisa, é uma lógica extremamente simples. A gente quer checar apenas se o número está entre 1 a 7, né? Caso seja de um número de 1 a 7, a gente imprime o respectivo dia da semana. Caso contrário, a gente imprime uma mensagem que o número não é válido. Esse código é bastante código para uma lógica simples como essa. O switch case, ele pode ser utilizado como uma alternativa a todo esse código aqui, e ele é mais elegante, que a gente vai ver agora. Como é que funciona o switch case? O switch, olha, o switch é como se fosse um dia da semana. Então aqui, um dia da semana, a gente começa aqui, coloca o bloco do dia da semana, e a gente começa, dado o dia da semana, caso o dia da semana seja 1, então a gente utiliza case, o valor que a gente quer verificar, e 2 pontos, e o código. Então, caso o dia da semana seja 1, a gente vai imprimir domingo, tá? Vou colocar aqui para todos então, ó, caso 2, segunda, caso 3, terça, caso 4, quarta, caso o valor seja 5, é quinta, caso o valor seja 6, é uma sexta, caso o valor seja 7, é um sábado. Existe uma coisa curiosa aqui no switch case, que vocês vão poder ver, é que se você quer que o switch case funcione como um if else, ou seja, caso seja a gente imprima apenas domingo, a gente precisa colocar o break aqui no final. E eu vou falar mais sobre esse break aqui para vocês já, mas por enquanto eu vou colocar o break aqui em todos, tá? O break é como se fosse fechar o parênteses aqui. Ele funciona como isso, então eu vou executar apenas essa linha e não vou executar as outras, mas a gente fala mais sobre isso daqui. O case também existe o default, tá? Que seria o código que a gente quer executar caso nenhuma dessas condicionais sejam atendidas. Então a gente pode colocar aqui, não é um dia da semana válido, tá? Então olha, a gente vai executar de novo. Entre com um dia da semana, eu vou colocar aqui domingo. Ele executou aqui tanto do if e do else e quanto do switch. Se eu digitar aqui 8, não é um dia da semana válido. Ele digitou tanto esse daqui, do if else, quanto do switch. Tudo bem? Vamos voltar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do break, tá? Aqui, olha, eu vou copiar esse código só para a gente fazer um terceiro exemplo para falar do break. O break, ele é como se fosse fechar o parênteses. Se a gente não coloca o break aqui, ele executa todos os comandos, tá? Até ele achar o break. Mesmo que esse comando não seja verdadeiro, por exemplo, se a gente digitar domingo, aqui ele vai digitar tudo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele executa todo o bloco de código até que ele acha um break. Então, só para a gente fazer o exemplo, eu vou comentar isso aqui tudo, para a gente ficar só com esse exemplo aqui. Então, por exemplo, eu vou digitar 1, ou 2, ou 3. Se for 1, ele vai executar tudo até ele achar um break. Quer ver? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, até sábado, ele achou um break. Eu vou digitar agora o 3. Daqui do 3, olha, ele não vai executar 1 e o 2 e vai executar 3, 4, 5, 6, 7, o break. Então, é importante que, caso você queira que só essa linha de código, caso o valor seja 1, só essa linha de código seja executada, a gente precisa colocar um break aqui nela, tá?
Caso contrário, ele vai pegar a partir do momento que ele achar o valor que foi passado aqui para o switch, né? Caso o dia da semana seja 3, ele executa todas as linhas de código até ele achar o break. Então, isso é muito importante, é muito importante a gente saber isso daqui, tá? Uma coisa que a gente poderia fazer, um outro exemplo, em que isso seria útil, né? Caso a gente tem uma outra utilização do break, que ela também é extremamente útil, caso, por exemplo, se o usuário digitar 2, 3, 4, 5 e 6, que seria segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente quer imprimir uma mensagem que é um dia útil, né? Que seria um dia da semana. Se a gente fosse utilizar um if, nós teríamos que colocar se dia da semana igual a 1, se dia da semana igual a 2, se dia da semana igual a 3, etc. Ou a gente poderia fazer uma condicional se o dia da semana está entre 2 e 6. Aqui no switch também tem uma maneira mais elegante de você fazer isso. Então aqui, olha, eu vou tirar essa primeira linha aqui. Para apagar uma linha aqui no Eclipse, é só você vai estar com o cursor aqui e você aperta o Ctrl D, tá? Ele apaga a linha, é como se fosse um dos atalhos do Eclipse. Essa é uma outra vantagem da gente utilizar a IDE também. Existem vários atalhos. Depois que você fica um pouco mais experiente, você vai aprendendo os atalhos. Por enquanto, eu estou tentando utilizar o mínimo de atalho possível para a gente focar mesmo na linguagem de programação e não na utilização da IDE. Porque o NetBeans tem atalhos diferentes do Eclipse, o IntelliJ IDE ele também tem atalhos diferentes do Eclipse e outras ferramentas também. Mas depois você pode aprender todos esses atalhos. Então aqui, olha, vou tirar o 2, vou tirar o 3, vou tirar o 4, vou tirar o 5 e vou deixar só o 6 aqui. Então, se for entre 2 a 6, a gente quer imprimir dia útil. Se for o 7, dia 6, eu vou colocar um break aqui, porque eu não quero que nada que esteja aqui embaixo seja executado, tá? Caso seja 1 ou 7, vou colocar aqui fim de semana. E o default sempre vai estar aqui, não é um dia de semana válido, tá? Lembrando que o default é caso nenhum desses valores seja o valor que for passado, né? Não case, não seja verdadeira, a expressão não seja verdadeira, é o default que é executado. Então, por exemplo, eu vou entrar com 2, é um dia útil. Eu vou entrar com 6, que seria um sábado, é um dia... 6 é sexta-feira, também é um dia útil. O 7, que é o sábado, é um fim de semana, e 1, que seria um domingo, seria o fim de semana também. Então, essa é uma outra utilização do switch case. Uma coisa muito importante aqui, que é importante a gente falar sobre isso daqui. No if e no else, repare que aqui dentro nós temos expressões. O valor, o resultado dessas expressões sempre vai ser um booleano. Então, se dia da semana é igual a 1, se dia da semana é maior que 1, se dia da semana é menor que 1, se o dia da semana é igual a 1 e uma outra variável ou uma outra variável, a gente sempre utiliza uma expressão lógica, utilizando os operadores lógicos e relacionais, cujo resultado vai ser sempre um booleano, o resultado vai ser true ou false. Aqui no switch case é um pouco diferente, tá? No switch, a gente pode entrar com um byte, com um short, com um int ou com um char, ou seja, são basicamente números inteiros, que são do tipo inteiros, né? Byte, short, int, char. O char, como a gente viu no início do curso, ele também pode ser traduzido como um valor numérico devido ao valor do caractere na tabela ASCII, né? Então, dentro do switch, você pode utilizar um byte, um short, um int, um char, e também pode ser um enum, que nós vamos aprender o que é isso um pouco mais por final do curso, mas por enquanto a gente está focando aí no byte, short, int ou char.
Com o Java 7, isso foi uma coisa que foi introduzida no Java 7, o switch ele também aceita string, tá? Então, a gente poderia fazer esse programinha que a gente acabou de fazer, né? 1, 2, 3, 4, 5, imprimir o dia da semana. A gente também pode fazer isso ao contrário, né? O usuário entrar com o nome do dia da semana e a gente imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, de acordo com a string que o usuário digitou, tá? Então, a partir do Java 7, o switch também aceita strings, então você pode fazer comparação de strings dentro do switch. Já no if else, sem o resultado da expressão, ela sempre será true ou false, tá? É muito importante a gente saber diferenciar quando utilizar o if else e quando utilizar o switch. No dia a dia de um desenvolvedor, o que a gente mais vai utilizar é o if else, tá? Mas é legal para você saber o switch. Existem vários cenários que o switch é muito bem-vindo e, como a gente viu, é até um pouco mais elegante que ficar utilizando vários if e elses, principalmente quando a gente está comparando valores numéricos, né, byte, short int ou char, que são bem-vindos no switch. Bom, pessoal, com essa aula, então, a gente fecha sobre as condicionais no Java, que a gente aprendeu, então, sobre if else e sobre o switch case. Bom, e claro que para a gente consolidar bem o que a gente aprendeu até agora, nós vamos fazer mais exercícios que serão sobre condicionais. E na resolução desses exercícios, a gente pode utilizar tanto o if else como o switch case, né? O que a gente achar que se encaixa melhor. Então, vai ficar uma lista de exercícios como dever de casa. De novo, a lista de exercícios não é obrigatória, não vale ponto. Você resolve os exercícios apenas se você tiver afim, apenas se você quiser. Mas, como eu sempre digo, a gente não consegue aprender Java de verdade somente vendo as aulas ou lendo livros. A gente tem que praticar bastante. E essa é a ideia da gente colocar bastante exercícios durante esse curso e eu fazer a resolução com vocês depois. Então, fica aí a lista de exercícios das aulas 14 e 15 e depois eu posto uma aula com a resolução dos exercícios. Bom, pessoal, é isso. O código-fonte dessa aula e da correção dos exercícios está no GitHub. Se você ainda não conhece o GitHub, tem o screencast também aqui no canal. O link do curso com todas as aulas está aí na tela, também está na descrição do vídeo, juntamente com o link da lista de exercícios. Contato. Se você curtiu essa aula, não esquece de dar um joinha aqui no YouTube. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E até a próxima.